Mais um vídeo aqui do Netflix e hoje eu vou falar para você como que você faz para fazer uma apresentação de alto impacto. Por que isso é tão importante, né, dentro de uma empresa e quando a gente fala de carreira? Um dos maiores erros que eu vejo profissionais cometendo é o que eu chamo de não saber vender o peixe. O que acontece? Se você quer ser reconhecido na sua empresa, você quer acelerar sua carreira, você quer se destacar dentro dela, tal, eu sempre digo que não adianta só você fazer suas entregas, só você fazer suas atividades, fazer sua função, desenvolver os projetos e desenvolver alavancas de resultado e esperar que só assim você vai ser promovido, você vai ser efetivado, porque não é assim que funciona. Você precisa saber comunicar aquilo que você está fazendo da maneira certa. E uma das maneiras de você fazer isso é através de apresentações. Por isso que eu chamo de apresentação de alto impacto. Você tem que conseguir comunicar aquela coisa que você está desempenhando, desenvolvendo, de uma maneira que venda o valor dela, que venda o benefício dela. Muita gente faz a apresentação de uma maneira que, não ajuda, mais atrapalha do que ajuda na real. E aqui nesse vídeo que eu estou fazendo para você, eu vou te explicar exatamente quais são os principais pontos que você tem que estar atento, tá? Eu vou te falar aqui alguns fundamentos de uma apresentação para que você faça uma apresentação de alto impacto, que venda de verdade o valor daquilo que você está desempenhando. Quer você seja um estagiário, você tem que falar do seu projeto de estágio, falar das suas atividades com o seu chefe, falar de alguma iniciativa que você está desempenhando. Quer seja você analista, júnior, pleno, sênior, e tem que conseguir apresentar algum projeto para algum time, apresentar uma iniciativa que você está desempenhando para um colega de outra área ou para algum outro líder. Para todos esses casos e outras funções que você desempenha também, para todos esses casos, cara, vai ajudar bastante, beleza? São 5 pontos simples que eu vou trazer para você e você, levando eles em consideração para suas próximas apresentações, certamente você já vai conseguir extrair um bom benefício disso daqui que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui, beleza? Vamos lá, cara. Quando a gente fala de uma apresentação de alto impacto, você precisa ter 5 pontos principais em mente, beleza? O primeiro ponto é que essa sua apresentação ela tem que ter uma sequência. Você tem que sequenciar ela de uma maneira que você consiga, ao longo da apresentação, começar com uma mensagem de abertura, depois vai ter as mensagens de e-mail e a de fechamento. Tá? Tem que ter essa sequência. Se você fizer uma apresentação sem ter essa sequência básica, você vai estar de alguma maneira deixando de vender o valor da maneira certa daquilo que você está fazendo. Então o primeiro ponto é, sua apresentação ela tem que ter uma sequência básica, uma estrutura básica para conseguir vender o valor. Um segundo ponto aqui é que um segundo princípio, um principal ponto que eu queria compartilhar com você, é que essa sua apresentação ela tem que se adaptar de acordo com o público. Normalmente na empresa você vai apresentar para 2 grandes blocos de pessoas, tá? O primeiro bloco de pessoas são as pessoas mais em níveis operacionais, níveis de analistas, estagiários, que são pessoas que estão mais no início de carreira lá. Então você vai ter essas pessoas que você vai apresentar. E outro grupo de pessoas que você vai apresentar são altas lideranças, né? Você fala gerente, diretor, vice-presidente, essa galera. A maneira como você vai estruturar sua apresentação para um grupo de pessoas mais operacional e mais estratégico é totalmente diferente. Por quê? Porque uma pessoa mais no estratégico ali, ela tem pouco tempo. Cara, você vai ver a tua agenda de reunião, eu imagino que não seja fácil. A minha também não é fácil. Você imagina de um diretor, de um vice-presidente, por exemplo, cara, é uma loucura. Então você precisa entender que essa galera tem pouco tempo. Então você tem que conseguir passar mensagens muito objetivas. Esse é o primeiro ponto, objetividade master na sua apresentação. E você precisa ter outros pontos aqui que eu vou te falar daqui a pouco. Outra questão muito importante é você, antes de fazer apresentações para um grupo ali mais sênior, é você antecipar as perguntas. Isso é muito importante, porque a pessoa que está numa posição mais sênior, ela entende muito do negócio, entende muito do que você está fazendo, então ela vai fazer perguntas estratégicas, né, para ela entender mais do que você está falando. Então você, ao longo da sua apresentação, quando você estiver construindo ela, você vai falar, cara, o que meu chefe ele pode perguntar sobre isso que eu estou fazendo? Você está fazendo lá uma apresentação de um projeto, por exemplo, você fez toda a estrutura dele, beleza? Chegou no final, cara, slide a slide, o que meu chefe vai perguntar sobre esse segundo slide aqui? E sobre o terceiro? E sobre o fechamento?
que será que o gerente daquela área vai perguntar sobre essa parte que eu estou falando sobre logística aqui na minha apresentação? Então você tem que antecipar essas perguntas. Tá? É muito importante esse exercício, ele é inclusive muito utilizado em consultorias. Meu chefe, ele trabalhou muito tempo em consultoria, ele sempre fala para mim, Matheus, a gente sempre tem que antecipar as perguntas. Aprendi muito com ele isso. Então, estou transmitindo isso para você que você também tenha em mente. Antecipe as perguntas, tá? E quando as pessoas são mais júnior, cara, não tem problema você esticar um pouco mais e também entrar mais no detalhe das conversas. Não tem problema, tá? Então, esse é um segundo aspecto. Adeque a sua apresentação e a sua comunicação de acordo com o grau de senioridade das pessoas que estão participando, tá? Um terceiro ponto aqui é que os slides eles sempre têm que ser simples, enxutos. Cara, aquele monte de slide com um monte de informação, cara, errado. Seu slide ele tem que ter pouca informação, tem que ter sempre alguns dados para corroborar com aquilo que você está falando e, principalmente, esse é um erro muito grande que eu vejo, um slide que traz várias mensagens. Cada slide ele tem que trazer uma mensagem central. E aquele slide que não traz uma mensagem, que ele está lá só para fazer volume, esquece, deleta ele. Não faz sentido ele estar na tua apresentação. Sua apresentação tem que estar 100% gerando valor em cada slide. Se tem um ali que não diz nada, que não precisa, não tem uma razão de estar lá, cara, não tem que estar. Beleza? Aí você arranca fora. Então, esse é um terceiro princípio aí das apresentações de alto impacto. Você tem que garantir que ela está, de fato, transmitindo mensagens claras em cada um dos momentos e que sejam slides limpos, sem muita informação, sem muito frufru, tá? Quarto princípio, e aqui é uma dica chave, tá? Que é o que eu falei já anteriormente, acabei dando spoiler já, que é que cada slide ele tem que ter uma única mensagem central, beleza? Maior erro que eu vejo é a pessoa ter várias mensagens em um slide ou ter um slide sem nenhuma mensagem, tá? Acabei dando spoiler já do quarto princípio, mas esse quarto princípio ele é muito importante, beleza? Importante que você fique atento a ele. E aqui no quinto princípio, eu vou te explicar qual que é a estrutura básica que você tem que seguir para ter uma boa apresentação, uma apresentação de alto impacto aí na sua empresa e consiga vender de fato o valor daquilo que você está desempenhando, tá bom? Então vamos lá, qual que é a estrutura básica? Quais são os 5 passos básicos aqui para você fazer uma apresentação boa na sua empresa? Primeiro ponto, você deixar claro o objetivo principal daquela sua apresentação, daquela reunião que você puxou. Então, você tem que no começo da tua apresentação deixar claro, cara, qual que é o teu objetivo com aquilo que você está fazendo? O que você quer atingir com aquela tua apresentação? Você quer informar as pessoas que estão participando? Você precisa do suporte delas para tomar alguma decisão? Você precisa ancorar investimento, angariar investimento para algum projeto? Qual que é o teu objetivo com aquilo? Compartilhar informações, dados? Você tem que setar a expectativa. Porque se você não deixa claro qual que é o objetivo principal daquilo que você está fazendo, do que você está conduzindo, a pessoa vai começar a reunião sem entender direito o que está acontecendo. Não vai saber o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer, como que ela tem que participar daquela apresentação. Então você tem que deixar claro, esse é meu objetivo. Meu objetivo aqui com vocês é o seguinte, pessoal, eu quero compartilhar com vocês as informações do relatório do último mês de finanças e junto com vocês tomar a decisão aqui do que a gente tem que tomar de medidas em marketing para conseguir alavancar mais o lucro da nossa empresa. Esse é o resultado que você espera, o objetivo daquela sua apresentação. Então, esse daqui é um primeiro passo que você tem que ter na sua apresentação. Segundo passo também, dentro da sua estrutura básica, é ter o benefício daquilo que você vai falar. Olha, pessoal, eu vou fazer aqui, compartilhar com vocês os resultados do último trimestre financeiro e já adianto vocês de que o resultado foi positivo dessa maneira e com essa nossa conversa eu planejo traçar medidas para a gente conseguir reduzir em 15% os custos da empresa. Tá? Então aqui quando você fala do principal objetivo, você vai falar principal objetivo depois. Cara, qual que é o benefício daquilo que vocês estão fazendo na reunião, naquela tua apresentação? Por que aquilo é importante? Essa apresentação que eu estou fazendo aqui é importante porque ela vai criar ideias para nós desenvolvermos projetos para reduzir custos da empresa ou para aumentar a participação de lucro da empresa, sei lá.
Então você tem que conseguir, além do objetivo, falar qual que é o benefício daquela tua apresentação, tá? Daquilo que você está querendo através da sua apresentação, tá bom? Show! Terceiro passo, e só voltando no segundo passo aqui, é o seguinte, se você não fala o benefício, a pessoa perde um pouco a noção de importância. Vai falar, pô, entendi qual é o objetivo do Matheus. O Matheus está me chamando aqui para mostrar os resultados financeiros. Mas, cara, por que isso é importante? O que ele vai fazer com isso? Qual que é o resultado que eu vou ter após essa 1 hora de apresentação que eu vou participar, ou meia hora de apresentação? Você tem que falar, o benefício do que a gente está fazendo aqui é esse. Após a reunião, eu vou pegar inputs de vocês para eu conseguir construir estratégias melhores de marketing. Um exemplo, tá? Então, esse benefício é muito importante para você gerar o peso daquilo que você está falando com a outras pessoas, tá bom? Um terceiro passo que você tem que dar é qual que é o caminho para você fazer a implementação. Então, você já falou o que você vai fazer, você já falou a importância daquilo e agora é o como. Qual que é o passo a passo que vai ser seguido aqui para você implementar aquela sua ideia, aquele seu projeto, aquela sua iniciativa, aquela sua função? Qual que é a tua ideia de solução para aquele problema? Né? Lógico que isso deve ir variando, né, cara? Se você está apresentando uma informação, você vai ter que abordar de um jeito. Se você está apresentando um projeto, vai ter que abordar de outro jeito. Se você está mostrando uma função que você está desempenhando, tem que abordar de outra maneira. Esse como, né? Mas você tem que ter em mente que na sua estrutura você também tem que explicar o como vai ser feito aquilo, como vai ser implementado aquilo. Tá? Isso também é um terceiro passo que é essencial quando a gente fala de uma estrutura de apresentação. Tá? Quarto passo, penúltimo passo, é você ter um detalhamento e as recomendações. Então você vai explicar lá, pô, então eu entendo que esse daqui é o caminho para a gente conseguir desempenhar esse projeto, fazer essas atividades que eu mapeei, que eu entendo que são importantes. Eu entendo que para a gente fazer isso, os valores, os investimentos vão ter que ser esses, a gente vai ter que ter esses custos na empresa, só que os resultados que a gente espera são 10 milhões a mais por ano em vendas, por exemplo, tá? E aí, esse daqui é o detalhamento. E aí, as recomendações é o seguinte, dado esse cenário, a minha recomendação é que, aí você vai falar, minha recomendação é que a gente faça encontros mensais, a minha recomendação é que a gente faça tais iniciativas, a minha recomendação... Você vai ter que dar sua recomendação. Que a gente faça um projeto piloto, recomendação é que a gente faça um time multidisciplinar. Aí fica a seu critério, mas você tem que ter o detalhamento e também as recomendações. Tá? A recomendação ela é muito importante para você mostrar que você está sendo proativo, que você está conseguindo conduzir a apresentação para um fechamento. A pior coisa que acontece é quando você vai para uma reunião, uma apresentação, e ela só abre. Não tem nenhuma conclusão. Beleza, qual que é a conclusão? É a tua recomendação. Tá? E o quinto e último passo, que também é essencial, é o seguinte, cara, quais são os próximos passos? Quais são os to-dos que vai sair dessa reunião? Você tem que ter isso muito claro da sua apresentação. Ó, galera, apresentei tudo aqui para vocês, objetivo, benefícios, o caminho para implementar isso que eu tenho ideia, o detalhamento daquele caminho, as recomendações que você dá, beleza. E o que a gente vai fazer daqui para frente? Eu sugiro que o Matheus seja responsável por isso, que a Luísa seja responsável por aquilo. A gente vai implementar isso ao longo de 3 meses. Qual que vai ser os to-dos, os próximos passos? Toda apresentação tem que ter to-do. Senão ela não tem muito benefício, não tem muito porquê de acontecer. Você quer influenciar pessoas, vai ter que ter um plano de ação. E aí também é importante que você tenha esse to-do, tá? Crie essa lista de to-dos aí, ou que vocês criem após a apresentação junto essa lista de to-dos, tá bom? Fazendo isso, saber fazer a sua apresentação é um dos passos para você conseguir dar visibilidade da melhor forma das suas funções, das suas atividades. E dar visibilidade é essencial quando a gente fala de aceleração de carreira, tá? Tanto é que, quando a gente fala do meu método acelerador de carreiras, a gente tem um pilar voltado somente para visibilidade expandida, beleza? Se você quiser saber mais sobre como funciona meu método, entender quais são as 6 chaves para você acelerar a sua carreira, aqui embaixo eu vou deixar um link para você assistir um vídeo. É uma aula lá que eu fiz de 50 minutos. Sugiro que você coloque na velocidade 2 lá, ou velocidade 1,5 para ir um pouco mais rápido, tá? Porque 50 minutos eu sei que é bastante. Mas clica aqui, sai para uma página, lá vai ter um videozinho, uma aula que eu fiz para você. E lá eu vou explicar mais sobre essas 6 chaves e explicar mais a fundo sobre o meu método, caso você queira se aprofundar mais sobre ele, tá bom? E também não se esquece, né, cara, aquele nosso combinado do Netflix. Deixa o like aqui embaixo, beleza? Se inscreve aqui se você não está inscrito ainda
e manda seu comentário para mim. Eu quero saber aquilo que você está achando, o que você gostou da aula, se não gostou da aula, o que eu posso trazer mais de informação, dúvidas que você tem, que eu sempre vou trazendo novos vídeos aqui para você, beleza? Então é isso aí, tamo junto, nos vemos na próxima e um grande abraço.